Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, vamos conversar sobre uma das obras mais importantes dos últimos séculos na história da filosofia. Estamos falando da Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant. Esta obra é considerada por alguns comentadores como a mais difícil já escrita em língua alemã, revelando que o que nos espera não é nenhum passeio no parque neste episódio. Agora, particularmente, eu acho discutível se esta obra é mais difícil que a Fenomenologia do Espírito de Hegel, por exemplo. Inclusive, nós temos um episódio aqui no podcast sobre esta obra do Hegel, a Fenomenologia do Espírito, lançamos há alguns anos atrás. Agora, o simples fato de ambas as obras disputarem este título, o título de mais difícil em língua alemã, já é suficiente para nos preparar para o que virá neste episódio. E a propósito, este episódio é também parte das comemorações dos 300 anos de Immanuel Kant. Kant, que nasceu em 1724. E este é o segundo episódio sobre o filósofo alemão que lançamos este ano. Agora, obviamente que não é possível resumir o texto todo em apenas um mero reles episódio de podcast. Uma leitura superficial dessa obra, só para você ter uma ideia, demoraria pelo menos um ano, Uma leitura superficial. E alguns pesquisadores dedicam suas vidas inteiras a esta obra. Então, nosso objetivo aqui neste episódio é apenas proporcionar a você uma ideia geral do objetivo de Kant ao redigir este texto. Porque veja só, todo indivíduo ao sentar para escrever um livro, é claro, ele tem uma ideia, um plano, um projeto em mente. Ninguém começa a escrever um livro a partir do nada, do vazio. É necessário, então, investigar o que Kant pretendia ao escrever esta obra, e assim nós estaremos mais preparados para ler o texto posteriormente. Então, vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado, e este é fácil, hein? Você já avaliou o nosso podcast no Spotify com 5 estrelas? Essa é uma das formas mais fáceis de você mostrar o seu apreço, o seu apoio ao nosso trabalho e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Então, avalie o nosso podcast com 5 estrelinhas no Spotify se você ainda não fez. E aproveite e ative também o sininho de notificações para que você não perca mais o lançamento de nenhum episódio. O nosso segundo recado é sobre o nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. Nesse curso, oferecemos uma visão geral da história da filosofia, pegando desde os filósofos pré-socráticos, passando pelo período romano, pela Idade Média, pelo período moderno e chegando à contemporaneidade. E o nosso principal objetivo neste curso é preparar você para ler alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. São trechos de obras clássicas que selecionamos para que você tenha contato direto com os próprios filósofos, ao invés de ler literatura secundária. Para mais informações sobre o nosso curso de Introdução à Filosofia, basta clicar no link que está na descrição deste episódio. E além do nosso curso de Introdução à Filosofia, nós temos até o momento mais 2 cursos publicados. Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud, e A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Os links para todos os nossos cursos estão na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, Crítica da Razão Pura. Vejam só, vamos começar falando sobre a área específica a qual esta obra de Kant pertence, porque é uma área densa da filosofia. Vejam só, com a leitura da Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant, nós adentramos em uma área da filosofia chamada epistemologia. Façamos inicialmente uma breve comparação com outras áreas da filosofia, a fim de compreender melhor a diferença entre não apenas o grau de dificuldade, mas também de estilo de redação.
Vejam, aqui no podcast, alguns episódios atrás, falamos sobre O Príncipe de Maquiavel, por exemplo. Esta obra é classificada como uma obra de filosofia política. Esta é uma das áreas da filosofia. Ou então, no episódio em que falamos sobre Sêneca, por exemplo, o nosso assunto foi basicamente a ética. A ética é também uma área da filosofia. Mas e agora com a crítica da razão pura? Qual é a área da filosofia? Bom, nós estamos agora entrando em uma área diferente, uma área que se aproxima muito mais da ciência do que da vida prática e cotidiana. E essa área, como nós já afirmamos, é a epistemologia. Agora, perceba que este trânsito por diversas áreas da filosofia é importante para a nossa formação intelectual. Um conhecimento superficial de filosofia leva muita gente a descartar certas áreas da filosofia como se fossem superficiais ou então como abstrações inúteis. Eu dou um exemplo, eu estou falando isso pelo seguinte. É porque em um vídeo que eu publiquei certa vez sobre sofrimento e desejo, um vídeo no qual eu abordei as perspectivas budista e epicurista, inclusive nós publicamos aqui no podcast também, tá? Mas lá no YouTube apareceu um comentador reclamando que a filosofia havia se tornado autoajuda. Vejam só, ele chamou uma discussão filosófica de autoajuda porque era uma parte da filosofia que nos ajuda a lidar com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com a nossa vida prática. E no mesmo vídeo apareceu outro indivíduo afirmando que ele tinha abandonado as tais abstrações inúteis da filosofia para se dedicar apenas a temas como aquele, isso é, apenas aquilo que teria valor prático imediato para a vida. Então, o indivíduo criticava o vídeo porque ele achava que era muito autoajuda, enquanto o outro falava, não, é isso mesmo, filosofia tem que ser assim, eu abandonei as abstrações inúteis. Agora, vejam que eles têm perspectivas diferentes, conflitantes, e ambos estão errados. O primeiro indivíduo erra ao não saber distinguir filosofia prática de autoajuda. O comentário dele revelou uma profunda ignorância de um dos aspectos mais importantes da filosofia, o qual consiste em orientar a vida prática, nos ensinar a viver e também a morrer. Veja só, o próprio Sócrates afirmou que a filosofia não é outra coisa senão uma preparação para a morte. Agora, chamar a filosofia socrática, estoica ou epicurista de autoajuda significa não compreender o mais básico e fundamental da filosofia. E o segundo comentarista revela sua ignorância quando ele critica as abstrações inúteis da filosofia. Porque, vejam só, sair do terreno da experiência em direção ao universal é uma das principais características que nos separa dos animais e nos torna humanos. E, além disso, é questionável se tais abstrações são de fato inúteis. Porque, veja, mesmo se não tiverem utilidade prática imediata, isso não é, todavia, problema algum, porque a filosofia é superior justamente por não estar submetida a nenhuma outra ciência ou interesses externos a si própria. A filosofia não possui chefe ou patrão. A filosofia não tem que apresentar resultados ou relatórios a ninguém. E como também já afirmamos em outra ocasião, poucas pessoas criticam dessa mesma maneira pesquisas astronômicas espaciais sobre o nosso universo. Pesquisas essas que não operam nenhum efeito prático imediato na vida do homem comum. Por exemplo, o que é que muda em minha vida prática saber como é a superfície de Plutão? Então, perceba o seguinte, qual é o nosso ponto aqui? É que a filosofia, no final das contas, é tanto prática quanto teórica.
E mais uma vez, lembramos sobre a nossa definição de filosofia que nós oferecemos lá em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. É porque logo no início do curso nós apresentamos 10 diferentes definições de filosofia tomadas de diferentes filósofos ao longo de 2.400 anos. E o objetivo é justamente para mostrar que qualquer tentativa de reduzir a filosofia a apenas um de seus aspectos é parcial, dogmática e simplesmente equivocada. Então, por que essa breve introdução sobre isso? É porque é importante ter isso em mente agora ao estudar Kant. As reflexões de Kant na Crítica da Razão Pura são de maior interesse para a ciência do que para a nossa vida prática do cotidiano. Isso num primeiro momento, tá? Porque vejam, a todo instante Kant nos fala nessa obra sobre ciência, revelando que um de seus principais objetivos é tornar a metafísica de fato científica e assim fundamentar o conhecimento humano. E a propósito, os primeiros escritos do filósofo Immanuel Kant versavam principalmente sobre temas de ciência, de modo que quando Kant fala de ciência, ele não está falando sobre algo que lhe é estranho ao se referir tantas vezes a temas, debates e autores científicos. Mas veja só, nós mencionamos agora há pouco o termo epistemologia, e cabe agora então uma breve explicação sobre isso. Essa palavra epistemologia vem do grego episteme, que às vezes ou principalmente é quase sempre traduzida como conhecimento. Sendo então a epistemologia uma área da filosofia que se ocupa do conhecimento e do ato de conhecer. Então, a epistemologia é uma disciplina filosófica que tenta responder a perguntas tais como: qual a diferença entre conhecimento e mera opinião? Como nós podemos de fato conhecer algo? Como saber se determinada proposição sobre o mundo é verdadeira ou falsa? Então, nós mencionamos o que é conhecimento. Você já tentou responder essa pergunta? Se alguém te perguntar assim: ei, o que é conhecimento? O que significa dizer que você conhece alguma coisa? Vejam só, uma das definições clássicas de conhecimento é que este seria uma crença verdadeira justificada. Isso é frequentemente abreviado como CVJ, crença verdadeira justificada. Então, para conhecer algo, nós devemos, portanto, possuir uma crença sobre algo e também acreditar que tal crença é verdadeira, né? Uma crença verdadeira. Agora, a última parte, no entanto, é a que vai suscitar as maiores discussões, a parte do J, né? Ou da justificação. Por exemplo, se eu disser que neste momento está chovendo em Chicago, e de fato, se minha afirmação for verdadeira, eu poderia dizer que esta foi uma afirmação de conhecimento? Eu de fato sabia que estava chovendo lá em Chicago? Porque veja, eu não olhei a previsão do tempo, eu não olhei na internet, eu não olhei em lugar nenhum. Eu só falei, está chovendo em Chicago. E se minha afirmação for verdadeira, se eu tiver chutado certo, eu posso dizer que eu de fato sabia? Não. Não basta que o conhecimento seja uma crença verdadeira. Tá? Essa crença verdadeira tem que ser justificada. Agora, como justificar uma crença que consideramos verdadeira? Qual deve ser a estrutura da justificação? Este é um grande tema na filosofia. Tá? Então, nesses últimos segundos, eu estava apenas explicando o que é epistemologia, só para você ter uma ideia do que essa área da filosofia trata, porque a Crítica da Razão Pura de Kant é basicamente uma obra de epistemologia. Ela vai lidar com a teoria do conhecimento. Mas vamos começar a falar agora sobre o projeto filosófico de Kant na Crítica da Razão Pura. Porque vejam, Immanuel Kant afirma que foi o filósofo David Hume quem o despertou de seu sono dogmático. Então Kant fala, olha, eu estava ali vivendo em um sono dogmático e quando eu li as obras de David Hume, eu fui despertado deste sono dogmático.
Depois que o Kant obteve o cargo de professor efetivo na Universidade de Königsberg, Kant passou uma década sem publicar nada. Tá? E lembrando que neste período ele ainda não havia escrito suas principais obras, que são as 3 críticas, né? A crítica da razão pura, que é o tema do nosso episódio de hoje, a crítica da razão prática e a crítica da faculdade do juízo. Então, neste período que Kant passou 10 anos sem escrever nada, ele ainda não havia escrito nenhuma das suas críticas. E por quê? Vejam só. O Kant havia percebido que toda a sua imensa produção de até aquele momento, e grande parte dessa produção dedicada a escritos de ciência, tudo o que ele havia escrito ele percebeu que era vulnerável ao ataque devastador de David Hume ao racionalismo dogmático. E Kant percebeu que nada do que ele tinha escrito tinha um valor de fato duradouro e que não valia a pena escrever mais obras do mesmo tipo. Então, Kant se viu diante de 2 alternativas: ou aceitar o empirismo de David Hume, ou então construir uma alternativa. E Kant decidiu então pela segunda. Kant também percebeu que o que estava em jogo com os ataques de David Hume era mais do que apenas o seu legado particular enquanto professor, mas também o próprio projeto moderno de racionalidade, moralidade e liberdade política. O Kant percebeu que só poderia responder aos ataques de David Hume através de um tipo diferente de crítica, que mostrasse que David Hume estava errado quando ele negava que a razão era capaz de direcionar e motivar o comportamento humano. Então, o projeto crítico de Kant tem o objetivo de defender a liberdade e a moralidade, e com isso salvar os prospectos do iluminismo e da modernidade. Kant é um pensador do iluminismo. Nós já mencionamos isso no episódio que publicamos este ano sobre Immanuel Kant. Tá? Então, as 3 críticas de Kant, que são a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica da faculdade de julgar, têm este objetivo: tá? Defender a liberdade e a moralidade e salvar a base do iluminismo e da modernidade. Então, um projeto de crítica da razão, segundo Kant, deveria responder a 3 perguntas. Primeiro, o que eu posso saber? Segundo, o que eu devo fazer? E terceiro, o que eu posso esperar? Então, novamente, o que eu posso saber? O que eu devo fazer? O que eu posso esperar? A primeira pergunta, o que eu posso saber, é epistemológica. E essa pergunta vai ser respondida no livro que é o nosso tema de hoje, A Crítica da Razão Pura. Isso é, o que eu posso saber. Então, uma dica. Kant, nessa obra, está, de certa maneira, tentando responder essa pergunta. O que eu posso saber? Então, na Crítica da Razão Pura, Kant tenta descobrir os limites da nossa capacidade de conhecer, e ele afirma que David Hume estava errado, porque, de fato, é possível demonstrar que há questões, de fato, que podemos saber serem necessariamente verdadeiras, isso usando apenas a razão, sem recorrer aos sentidos, à empiria. Vejam só que afirmação forte, hein? Kant quer mostrar que nós, de fato, podemos conhecer certas coisas necessariamente sem recorrer aos sentidos ou à empiria. Então, a conclusão de Kant nesta obra é que apenas o agnosticismo é uma posição viável, uma posição sustentável. Isso significa que, como nós não sabemos se algumas coisas são de fato como aparecem, como elas aparentam ser, isso abre espaço para que nós possamos pensar como se fossem, contanto que não exista nenhuma contradição lógica. Vejam só, apenas o agnosticismo é viável. Então, como a gente não sabe, porque agnosticismo é isso, né? Não saber. Agnóstico. A é o prefixo de negação no grego.
e gnose é conhecimento. Uma coisa agnóstica aqui é um não conhecimento. Então, Kant tem essa posição. Como a gente não pode saber se algumas coisas são de fato como elas parecem ser, bom, essa ignorância abre espaço para que nós possamos pensar como se fossem, mas desde que não exista nenhuma contradição lógica. E o Kant, inclusive, nesse sentido, ele descreveu o trabalho de sua primeira crítica como uma limitação do conhecimento para abrir caminho para a fé. Mas nós vamos fazer agora a nossa clássica pausa musical, a fim de que você absorva melhor o conteúdo exposto até agora e revigore a concentração para o restante do episódio. Hoje nós vamos ouvir um trecho de uma música de Schubert, Franz Peter Schubert, um compositor austríaco nascido em 1797 e falecido em 1828. Vejam só, Schubert morreu aos 31 anos de idade. Morreu extremamente jovem, mas deixou uma grande obra atrás de si. Você vai ouvir um trecho de sua música Der Hirt auf dem Felsen. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos dos episódios, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Na terceira aba de nosso perfil, você pode encontrar um link direto para esta playlist. Voltemos então ao nosso tema, Crítica da Razão Pura. Vamos falar sobre alguns temas apresentados por Kant em seu prefácio à primeira edição da obra, porque ali Kant vai apresentar qual o seu objetivo e é isso que nós também queremos saber neste episódio, né? Qual o objetivo de Kant com essa obra, por que ele escreveu este texto que é tão importante na história da filosofia.
Vejam, então, nesse prefácio à primeira edição da Crítica da Razão Pura, o Kant nos fala sobre algumas das perguntas que a razão não pode nem evitar, nem responder. Vejam só, há perguntas que a razão não pode nem evitar de fazer essas perguntas, mas ela também não consegue responder. Então, quando nós olhamos para o céu estrelado à noite, nós ficamos a pensar, por exemplo, até onde vai o universo? O que é que existe além dos limites do universo? Nós ficamos pensando, será que o universo é eterno ou será que ele foi criado por um Deus? Então, a natureza da nossa razão nos leva a fazer tais perguntas. E durante a obra, Kant vai mostrar por que exatamente isso acontece. Mas por agora nós vamos nos contentar apenas com a sua conclusão, a fim de compreender o que ele vai afirmar neste prefácio. Kant afirma logo no início sobre um campo de batalha da metafísica. Vejam só a expressão, campo de batalha da metafísica. E com isso, ele se refere a uma das principais disputas filosóficas de seu próprio período, que era aquela disputa entre os racionalistas, que são chamados por ele de dogmáticos, e do outro lado, os empiristas, os quais recebem a pecha de indiferentistas. É o termo que Kant usa. Então, o Kant também resolve entrar nessa batalha e ele vai lutar com a sua arma. E a arma de Kant tem um nome, que é a Crítica da Razão Pura. Ele vê essa obra como uma arma para entrar nesta batalha. E como nós sempre afirmamos em nossas intervenções, em nossos cursos, podcast, vídeos, a gente sempre fala isso. É importante compreender bem o título de uma obra antes de nos dedicarmos a ela. Então, o que significa Crítica da Razão Pura? O que esse nome quer dizer? Em primeiro lugar, o termo crítica não deve ser compreendido como um juízo negativo, tá? Não, mas apenas como uma verificação, uma investigação ou exame. Kant foi o primeiro a utilizar o termo crítica no título de uma obra, e ele inaugurou com isso uma moda que ele próprio também gostou e passou a seguir. Basta lembrar que o próprio Kant publicou depois a Crítica da Razão Prática e, posteriormente, a Crítica da Faculdade de Julgar. Então, o Kant inovou com esse termo crítica, no título de um livro, e muita gente foi seguindo depois. Inclusive o Karl Marx. O Karl Marx também escreveu uma Crítica da Economia Política. Também o filósofo Ludwig Feuerbach foi tão influenciado por Kant que, além de sua principal obra, que é A Essência do Cristianismo, seguir a mesma estrutura da Crítica da Razão Pura do Kant, um dos primeiros títulos que o Feuerbach pensou para essa obra sua foi Crítica da Razão Impura. Depois ele mudou de nome e acabou chamando a sua obra de A Essência do Cristianismo, mas ele queria dar o nome de Crítica da Razão Impura. Feuerbach, que é inclusive o primeiro filósofo que nós abordamos em nosso curso de Crítica da Religião. Então vamos lá, nesse momento nós estamos tentando entender o título da obra. Já falamos sobre a palavra crítica. Então o segundo termo no original alemão é rein, ou pura. Em alemão é Kritik der reinen Vernunft. Agora, por que esse pura no título, rein? Existiria então uma razão impura? O que é que isso quer dizer? Então vejam, com razão pura, Kant se refere simplesmente ao fato de a razão aqui não recorrer à experiência ou não fazer uso dos sentidos. Então, uma crítica da razão pura significa, então, um exame do conhecimento através da razão, mas sem o auxílio da experiência ou dos sentidos. Então, o tema da obra é o autoconhecimento da razão. Mas nós queremos, neste momento, compreender o objetivo de Kant com esta obra. E ele nos fornece mais informações valiosíssimas no prefácio à segunda edição. Prefácio no qual ele vai falar, entre outras coisas, também sobre a Revolução Copernicana.
Então vejam só, nesse prefácio à segunda edição, o Kant apresenta o seu objetivo principal, que é provar a cientificidade da metafísica. Vejam só, Kant, com esta obra, quer provar a cientificidade da metafísica. Porque Kant percebe o seguinte, olha, por que é que a matemática, a lógica e a física são científicas e a metafísica não? Como é que a metafísica poderia ser, então, como uma dessas disciplinas? Isso é, o que é que a gente tem que fazer para que a metafísica seja tão certa quanto a matemática, a lógica e a física? É por isso que, durante o texto, Kant cita Francis Bacon, o empirismo, Galileu Galilei, Copérnico e alguns experimentos científicos. O objetivo de Kant é mostrar que a razão vê apenas aquilo que ela própria coloca na natureza, de modo que o mundo é uma produção do sujeito. Gente, vocês não têm noção como isso aqui é importante que eu acabei de falar. Essa frase, olha, o mundo é uma produção do sujeito. Isso vai ter tantos efeitos na história da filosofia, isso é tão importante e é o que Kant está mostrando aqui. O mundo é uma produção do sujeito. Nós não somos seres passivos que apenas recebem informações do mundo. Não. Nós construímos ativamente os objetos que nós conhecemos. E nesse prefácio, a segunda edição, Kant também fala sobre a coisa em si ou o incondicionado. Você já deve ter ouvido esse termo em algum momento, né? A coisa em si. Este é um dos grandes temas que Kant trabalha nesta obra. Agora, resta explicar também em que consiste a tal revolução copernicana no pensamento que o Kant anuncia, porque ele afirma, olha, assim como Copérnico fez uma revolução na astronomia, o que eu estou fazendo aqui com essa obra é uma revolução no pensamento. Porque vejam, vamos tentar entender a comparação, a analogia que o Kant faz. É porque antes de Nicolau Copérnico, acreditava-se que o Sol girava em torno da Terra. Mas o Copérnico mostrou que, na verdade, é o contrário. É a Terra que gira em torno do Sol. Então, esta revolução copernicana que o Kant operou com a sua crítica da razão pura quer dizer o seguinte, olha, a razão é a medida de todo conhecimento. Os objetos que conhecemos gravitam em torno da razão e do modo como nós os percebemos, independente da forma como eles realmente são em si mesmos, porque a isso nós não temos acesso. É a famosa coisa em si. Como são os objetos em si mesmos? Não sabemos. A gente só tem acesso aos objetos através da mediação dos sentidos. Mas se as coisas são realmente como nós as percebemos, a gente não tem como saber. O que nós podemos dizer então a título de conclusão? A filosofia de Kant, na crítica da razão pura, não quer investigar o mundo. Tá? Ela não é como uma ciência da natureza voltada aos objetos externos que povoam o nosso mundo. Não. Ela volta-se a si mesma, ela investiga a si própria, suas capacidades e limites. E a este novo sistema, o Kant dá o nome de filosofia transcendental. Tá? Mas cuidado aqui com este segundo termo, tá? Transcendental, porque não é o mesmo que transcendente. Nós chamamos, né, no comum de transcendente a tudo aquilo que está além da experiência, como Deus ou a eternidade, né? Isso são coisas transcendentes. Agora, a essas coisas nós não temos acesso nenhum através dos sentidos. Agora, transcendental em Kant guarda certa semelhança com esse uso comum de transcendente, só que apenas até certo ponto, porque com isso Kant se refere ao que está na base de nosso conhecimento. Isso é, Kant se refere às condições de possibilidade de todo conhecimento. É por isso que logo no primeiro capítulo da obra, Kant vai falar sobre o tempo e o espaço como formas a priori da percepção. Kant se pergunta pelas condições de possibilidade de todo o conhecimento de forma geral, e não apenas o conhecimento biológico, psicológico, químico, sociológico ou teológico, por exemplo. Porque essas são formas específicas de conhecimento, mas Kant não quer lidar com formas específicas particulares.
Ele quer lidar com o conhecimento de forma geral. É isso o que a filosofia faz no final das contas, né? A filosofia, ela faz esse esforço para se dirigir em direção ao universal. Então, a proposta de Kant, em suas próprias palavras, é construir uma ciência chamada crítica da razão pura. Tá? Então, a filosofia transcendental de Kant vai se ocupar da base, das estruturas, daquilo que é mais fundamental na construção do conhecimento. Aquelas condições que tornam possível o conhecimento de forma geral. E o Kant afirma, olha, não se trata aqui de elaborar uma nova doutrina, porque meu objetivo, né, o objetivo dessa minha filosofia não é ampliar o conhecimento, mas apenas ser uma espécie de preparação para um organon. Né? E com isso ele está fazendo referência à obra de Aristóteles, que tem este nome. Então, a filosofia transcendental de Kant é a ideia de uma ciência. E sua obra, A Crítica da Razão Pura, é o grande plano arquitetônico desta ciência. Então, foi este o nosso episódio de hoje. E lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio, assim como os links para os nossos 2 outros cursos, Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud, e A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Os links estão na descrição ou então em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. Recentemente, nós tivemos um aumento no número de apoiadores, mas isso ainda não é suficiente para que este trabalho se autossustente. O link para a plataforma Apoia-se também está na descrição deste episódio, ou então você pode contribuir através de nossa chave Pix, que é simplesmente o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.